torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e já estamos novamente em um novo pré-jogo, dessa vez para Santos e Atlético Paranaense, que se enfrentam pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 21h30, na Vila Belmiro, né? Para quem não se lembra, o Santos perdeu por 1-0 no jogo da ida, e agora, no jogo da volta, o Santos precisa fazer mais gols nessa somatória das duas partidas para ficar com a vaga. 1-0 novamente, vamos para as decisões por pênaltis. Eu, sinceramente, não quero que isso aconteça, não tenho coração para isso. Então, o Santos precisa conseguir a classificação no tempo normal, né? Uns 2-0 seria ótimo para que a gente avançasse para a próxima fase da Copa do Brasil. E além, né, de avançar de fase, o Santos embolsaria 7 milhões de reais. É um valor que a gente vem comentando que pagaria praticamente uma folha salarial do time do Santos. E como a coisa está complicada, né, financeiramente no Peixe, seria em boa hora esse dinheiro caindo nos cofres santistas. Antes da gente comentar sobre a provável escalação do Santos, os relacionados, né, temos algumas novidades entre os relacionados e uma escalação também que eu quero a opinião de vocês. Eu vou dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, que é para você ficar muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol, principalmente no Santos, né? Você selecionando o Santos como seu time do coração, você recebe notificações com notícias, escalações, tempo real dos jogos, para você não perder nenhum lance, e também as estatísticas que nós utilizamos aqui, né, no nosso vídeo pós-jogo, vídeo de análise, a gente tira tudo lá do aplicativo da OneFootball. E se você gosta do futebol alemão, tem a Bundesliga ao vivo e gratuito. Então, não perde mais tempo, baixa o aplicativo da OneFootball, o link está aqui na descrição, parceiraços aqui do canal. E vamos, então, começar a falar, né, a pensar nesse time do Carille, segundo jogo do Carille, primeiro agora na Copa do Brasil, no comando do Santos, né? E vamos para os relacionados. João Paulo, Jandrei e Diógenes, os goleiros. Laterais, Pará, Felipe Jonathan e Lucas Pires. Então, o Madison, mais uma vez, fora por conta, né, de dores articulares que ele está sentindo. O Moraes, como a gente já comentou, não pode atuar na Copa do Brasil, né? Já atuou por outro clube. E o Lucas Pires é a novidade. O Lucas Pires, para quem não sabe, ele já tinha sido relacionado pelo Diniz no jogo da ida contra o Atlético Paranaense. É um lateral esquerdo, né, que foi contratado inicialmente para compor o time sub-23 do Santos, né, o time de aspirantes, e ele teve uma passagem muito boa pelo Corinthians, né, era visto até mesmo como uma promessa no Corinthians, mas acabou não se acertando a permanência dele e veio para cá. Já trabalhou com o Carille, então Carille já conhece o Lucas Pires, né, de outros carnavais, digamos assim. Aí na zaga é o maior problema do Santos para essa partida. Wagner Palha e Derek. Só. 2 zagueiros que teremos à disposição para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vale ressaltar que o Derek estava no time sub-20, precisou, né, ser promovido para compor esse time de relacionados do Santos. Porque, só para a gente recapitular aqui, né, o Danilo Boza, que jogou contra o Bahia, né, no segundo tempo, não pode atuar porque já atuou por outro clube na Copa do Brasil. Robson Reis, que estava jogando na ausência do Luiz Felipe, está com uma entorse no tornozelo. Luiz Felipe e Kaique, machucados também. Né? Não temos ainda uma previsão de retorno desses jogadores. Pode ser para a partida contra o Ceará. E o Emiliano Velasquez não foi inscrito a tempo, então também está de fora. Então o Santos é o principal setor aí de desfalques, é a zaga santista. Aí meio-campistas, Giamota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Vinícius Anocelo, Vinícius Balieiro, Ivonei e Augusto Galvão. A novidade é na questão do Vinícius Balieiro. A gente até estava comentando, né? Será que o Santos vai abrir uma exceção para essa partida? Porque o Balieiro não estava sendo relacionado, né? Não foi relacionado contra Cuiabá e nem contra o Bahia por conta dessa questão contratual, né? Santos e o empresário do jogador, que é o pai dele, estão discutindo uma renovação de contrato. Enquanto isso não sai, o Santos, digamos que colocou na geladeira. Mas com tantos desfalques, né, praticamente 8 desfalques, né, um time inteiro quase de desfalques,
o Santos leva o Vinícius Balieiro para pelo menos ficar à disposição, e daqui a pouco a gente fala até mesmo uma posição entre os titulares desse time do Santos. Aí, no ataque, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Raniel, Marcos Leonardo, Bruno Marques, Ângelo, Marinho e Diego Tardelli. Então, podemos ter aí uma estreia de Diego Tardelli, primeira vez sendo relacionado como jogador do Santos, e também aquela incógnita, né? Como será que o Carille pensa no Diego Tardelli? Como ponta ou como centroavante? E não temos, né, entre os relacionados, o Léo Batistão. O Léo Batistão, que vinha sendo o nosso titular, principalmente, né, como centroavante. O Camacho também, né, que eu esqueci de comentar, também está fora, porque já atuou pelo Corinthians, e o Batistão, o Santos não conseguiu inscrevê-lo a tempo. Aí, temos uma provável escalação, né, e vou falar aqui para vocês, e até peço a opinião aqui nos comentários de como você escalaria esse time do Santos, depois eu dou minha opinião também. Mas as opções: João Paulo, Pará, Derek ou Balieiro, exatamente, Balieiro na zaga, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan, ou Vinícius Balieiro, né? Aí ele não atuaria como zagueiro, obviamente, ou Jean Mota, Pirani, Sanches, Marinho ou Marcos Guilherme, na vaga do Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Bom, vamos então comentar sobre essas questões aqui, né? Primeiro que eu imaginava que o Raniel seria a opção para esse time do Santos, né? Principalmente porque ele começou jogando, não, né? Ele que substituiu o Batistão na partida contra o Bahia. Então, né, eu acho que também se apareceu o Raniel ali na hora da escalação, não ficaria surpresa. Aliás, até ficaria mais surpresa se fosse o Marcos Leonardo. Em questão de Marinho e Marcos Guilherme, imagino que o Marinho, que vai ser o titular mesmo. Aí temos a questão no meio-campo. Primeiro, o Vinícius Balieiro, né, como a gente citou, já aparecer e também jogar como titular. Eu acho que o Santos está abrindo uma exceção aí que pode ser perigosa. Pode ser perigosa tanto se ele for mal, a torcida vai cair em cima, né? E se ele for muito bem, ele vai se valorizar. Estamos num processo de renovação. Então, acho que é um pouco arriscado essa movimentação do Santos de levar o Balieiro para o jogo. Mas, por outro lado, como a gente falou aqui, um Santos cheio de desfalques, né? Então, não sei se é uma exceção, porque o Santos precisa muito dessa classificação, principalmente por conta da parte financeira. Mas aí, vendo, né, essas possibilidades, como eu, Nájila, escalaria? Eu faria o simples: Wagner Palha e Derek na zaga. Essa seria a minha zaga, colocar os dois zagueiros como titulares. E aí, já que o Balieiro está à disposição, colocaria o Balieiro como primeiro volante e o Jean Mota como opção para o segundo tempo, como foi no jogo contra o Bahia. Né, por exemplo, você pode colocar depois o Jean Mota ou na vaga do Sanches ou na vaga do Pirani, né, principalmente. A gente já comentou também aqui na live, né? Principalmente você pensar no substituto para o Sanches, porque ele não aguenta 90 minutos, precisa ter todo esse cuidado com o Sanches, por conta da idade, por conta da lesão que ele teve, enfim, para você poupar mesmo e conseguir extrair o melhor, né, de um jogador tão importante como o Sanches. Então, eu faria assim, tá? Não inventaria Balieiro na zaga, acho que é arriscado para o Santos também ficar exposto de uma certa forma. Se você tem um zagueiro que tem qualidade, que é o Derek, coloca o menino então para jogar, né? Eu colocaria, já falei na época do Diniz e volto a repetir, não gosto de invenções. Tem um zagueiro para jogar ao lado do Palha à disposição, então coloca esse cara, coloca o Derek e deixa o Balieiro como primeiro volante. Rende muito mais do que o Jean Mota, por exemplo, né? Ou não quero colocar o Balieiro, então coloca o Ivanei. Né? Eu também não colocaria o Jean Mota como primeiro volante, igual o Diniz estava fazendo. Mas, enfim, vamos ver como o Carille, né, vai formatar esse time aí. Vale ressaltar que o Santos treinou domingo e segunda-feira, visando esse jogo de terça, né? Porque os outros treinamentos era para o jogo contra o Bahia. E eu já tinha falado aqui, né? Ó, são 2 jogos completamente diferentes, até mesmo pelos jogadores à disposição e pela necessidade do Santos vencer, né? O Atlético Paranaense começa a partida classificado. Então, esse é o cenário. E aí, né, de acordo com o Globo Esporte, a provável escalação do Atlético Paranaense: goleiro Santos,
Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard, Christian, Eric ou Fernando, Terans, Nicão e Renato Kaiser. Então, uma provável escalação do time do Atlético Paranaense. Quero saber de vocês aqui o que vocês estão pensando em relação a essas prováveis, né, escalações que a gente comentou aqui, como que você escalaria esse time do Santos e principalmente se é possível uma classificação à semifinal da Copa do Brasil. Veja alguns comentários de o Santos se passar vai pegar o Flamengo, mas eu acho que a gente precisa olhar a questão financeira. Esses 7 milhões o Santos não tem como simplesmente abrir mão, rasgar. Vamos, né, tentar vencer o Atlético Paranaense. É um time que vem de resultados negativos, vem de uma demissão de um treinador, mas eles estão com a vantagem, né? Até mesmo o comportamento do time do Atlético. Será que vem de uma forma ofensiva? Será que vem de uma forma mais conservadora? Enfim, vamos ver como que é esse Santos e Atlético Paranaense e aproveito também para fazer o convite. Depois do jogo, estamos aqui com a nossa tradicional live pós-jogo para comentar esse Santos e Atlético Paranaense. Espero comentar com vocês uma classificação do Peixe à semifinal da Copa do Brasil. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.